Pílulas de Vendas, com Diogo Garcia, no EmpreendaCast. Fala aí, Diogão, beleza, cara? É o seguinte, recebi essa pergunta lá dos sonhadores. Como fazer abordagens comerciais a clientes no atual cenário? Dá pra vender na quarentena, cara? Fala, Gustavo. Fala, sonhadores. Bem, eu acho que esse é um ponto essencial no que diz respeito às abordagens comerciais nesse momento. O que o vendedor, de fato, não pode ser é oportunista. Lembrando que todos nós estamos em situação de isolamento social. Você está em casa, seu cliente está em casa, seu cliente está mais vulnerável, todos nós estamos mais vulneráveis. Existem alguns clientes que estão em situação de fragilidade um pouco maior em função dos seus negócios, que, enfim, podem não estar no melhor momento, né, de fato. Então, o que eu aconselho é, a gente tem de entender tudo que a gente já conversou aqui nas pílulas anteriores, sobre replanejamento, rever o plano de ação, rever o conteúdo, plano de conteúdo customizado, principalmente no B2B, que é o que a gente tem comentado aqui bastante. E no momento da abordagem comercial, a abordagem comercial é essa que não é mais presencial, certo? Isso vai ser virtual, e aí lembra que no episódio passado a gente comentou um pouco sobre como o cliente gostaria de ser acessado. Telefone, videoconferência, enfim. Isso é super importante para você também exercer a versatilidade, né? De como é que o meu cliente gostaria de ser acessado nesse momento, que tipo de conteúdo ele gostaria de tratar ou discutir. Quando a gente fala de abordagens, a abordagem comercial virtual, ela é diferente da presencial, porque a gente não tem o contato humano, a gente não consegue fazer leitura, por exemplo, da linguagem corporal, se o que ela fala condiz com os movimentos do corpo, que são super importantes no processo de leitura aí do teu cliente. Lembra que eu sempre comento que vendas é sobre decifrar pessoas e o processo de decisão é muito mais emocional do que racional. E, obviamente, quando você está de cara a cara com o cliente, não é apenas o que você diz, mas sim também como você diz, que vai influenciar aí no processo de decisão do cliente, no processo de como ele vai capturar suas ideias. E no virtual a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai reprogramar toda a forma como a gente conduz a reunião. Então, apresentações muito longas, por exemplo, numa videoconferência, numa teleconferência, elas não são tão eficazes, né? Então, a gente tem que reduzir um pouco o nosso pitch, a nossa apresentação, deixar o cliente, obviamente, falar mais, porque a gente precisa entender qual que é a agenda dele nesse momento. Muitas vezes o cliente não sabe qual é a maior dor, e o ponto super importante é humanizar essa abordagem comercial virtual, né? Uma vez que o cliente, como eu já falei, ele está isolado, ele está em casa, tem afazeres domésticos, tem que se dividir ali, tem filhos, enfim. Então, eu acho que um bom quebra-gelo é você entender como é que ele está, fazer perguntas sobre ele e, obviamente, respeitando os estilos sociais. E como a gente já falou aqui no Pílulas de Vendas, existem esses 4 diferentes estilos, né? Principalmente quando a gente está falando no processo de venda. Então, tem o estilo expressive, né? Essas pessoas mais expressivas, que são pessoas de ideias e, enfim, onde você vai trazer soluções criativas e perguntar sobre ele também é importante, sobre ela. As pessoas amáveis, que valorizam muito essa questão da relação pessoal, né, e de você perguntar sobre ela, sobre a família. E existem aqueles que são estilos mais focados na razão, que é o estilo diretivo, que é mais direto ao ponto, mas ainda assim ele é humano, né? E o estilo analítico, que tem um perfil mais voltado a dados, enfim, mas também é humano, então faz sentido também uma abordagem mais humanizada. É super importante que a gente entenda que qualquer vendedor que tiver uma abordagem oportunista, ainda que o cliente precise do seu produto, você pode fazer uma venda agora em função dessa necessidade, mas nada vai garantir que no pós-crise, no pós-pandemia, esse cliente volte a comprar de você. Então isso é importante. Às vezes ele compra, mas não necessariamente porque você foi um bom vendedor ou que você fez uma boa abordagem. Ele compra porque não existe, eventualmente, outro fornecedor na região, no país, ou o seu produto é mais barato, enfim, vários fatores. Mas o cliente sabe quando você traz uma abordagem oportunista. Uma coisa bem interessante também que eu tenho percebido é o cliente oportunista, é o cliente que sabe que você também está no momento vulnerável e, por isso, ele se aproveita dessa situação para fazer propostas não tão interessantes para você, principalmente com relação a preço e tal. Esse é o momento que, de fato, pro lado do cliente, ele vai avaliar quem que é o vendedor que efetivamente se preocupa, né, com o sucesso do teu negócio, que quer resolver os teus problemas, resolver as tuas dores, como também o vendedor ele vai avaliar que tipo de cliente eu quero ter na minha carteira.
é um momento também de reavaliação desses perfis, não apenas de vendedores, como também de clientes, para que você possa seguir no pós-pandemia com clientes que você enxerga que aqui efetivamente faz sentido investir, e também com aqueles fornecedores, aqueles vendedores que no momento de maior vulnerabilidade estavam ao seu lado, tentando entender os seus problemas, querendo te ajudar. Lembrando que vendas é um processo ganha-ganha, perfeito? A gente segue aqui no Pílulas de Vendas, mandem mais perguntas e se quiserem me acessar no Instagram, Diogo Garcia BC, P de bola C de casa, LinkedIn Diogo Garcia Correia. Até a próxima, um grande abraço e vamos que vamos. Vendido! Crash Produtora.